Salve, rapaziada, Léo Bizete na área, você está no podcast do Cola Lá em Casa e hoje um convidado monstruoso, Pedro Steuer. Seja bem-vindo, Pedrão. Cara, é um prazer estar aqui, prazer também dessa trajetória que a gente já teve aí durante esse meio semestre, né? Meio semestre não, menos, 2 meses só. 2 meses, né? Foi 2 meses só. Nossa, verdade. Durante o podcast eu vou soltar algumas coisinhas que a gente já tocou uns sonzinhos juntos, aí já fizemos montamos o palco junto. Já. Tem foto, eu vou botar aí daqui a pouco. Beleza? Rapaziada, se liga aí. Pedrão, então vamos começar do começo. Vou conhecer você um pouco mais. A gente conversou poucas vezes ali na escola. Trabalhamos muito, muitas horas juntos. Mas papo não, né? Só trabalho. Não, põe pra gravar, tira dali. Sal grosso. Puxa, põe o cabo ali, liga ali. É, filho, a gente já trabalhou pra caramba. Então vamos começar. Quem é o Pedro? Como ele iniciou na música? Cara, eu costumo dizer que não existe Pedro sem a música. Por quê? Minha família falava que, por exemplo, minha mãe, ela já estava em coral comigo no Canguru no colo, cantando em coral. Você já tem uma influência bem lá atrás, né? É. A minha avó é formada no Conservatório de Tatuí, piano e órgão. Louco, então, desde que eu me entendo por gente... Desde antes de você pensar em aparecer, a música já fazia parte da sua vida. Tipo isso. Então, assim, quando eu me entendi por gente, a música já tava na minha vida. Já era da sua família. Entendeu? Mas é aquele detalhe, né? Muitas vezes santo de casa não faz milagre, né? Eu vim despertar mesmo na música com 6 anos de idade. Você tá falando com 6 anos como se fosse atrasado, né? Eu vim ter um interesse, assim, porque foi muito por etapas. Então, no começo, com 6 anos de idade, quando eu ia visitar o meu pai, o vizinho do meu pai, ele era um baterista. Seus pais eram separados? Separados. O vizinho do meu pai era um baterista e eu sempre escutava ele tocando, né? Porque bateria não tem jeito. Pô, mas ainda mais um moleque de 6 anos de idade. Nossa, e eu fiquei tão fissurado que eu cheguei a pegar até as panelas do meu pai, virar de ponta cabeça e ficar batendo, só bateria, entendeu? Aí eu lembro que no Natal 2002, antes da gente ir pra casa da minha avó, a gente, pelo menos naquela época, as pessoas tinham o costume de passar nos vizinhos mais chegados, né? Sim, e, tipo, sim. tomar um café. Era outra vida, né? É outra Aliás, parada, né? Vamos partir do... Porque assim, você falou que veio pro Alto Tietê depois. Isso eu já sei. Então, depois. onde estamos aí? Aqui, cara, nessa época, eu morava lá no Interlagos. Em São Paulo. Morava em São Paulo. Certo. Morava em São Paulo. Eu morava em Interlagos, só que a minha família toda, por parte de pai, é Pirituba. Certo, Zona né? Norte lá. É de Pirituba. Então eu saía de Interlagos, né? Ia até Pirituba para visitar meu pai. E aí, nesse dia, no Natal, que a gente ia na casa da minha avó, a gente passou, né? Eram vizinhos de parede, então eram bem próximos, né? Aquelas fofocas de muro. Não, a gente cresceu tudo, entendeu? Itaquera. Eu sou de Itaquera e eu cresci em Itaquera. E era exatamente assim. Tanto que a gente tem amizades até hoje com todo o pessoal da rua. Minha filha não conhece a vizinha. Mas nós conhecíamos todo o bairro. Todo mundo, né? Não é só a rua, como a rua de baixo, aquela rivalidade com a rua do lado. Exatamente. Hoje em dia não tem mais nada disso. Exatamente. E aí eu de longe, no corredor lá, na casa deles, eu de longe vi assim, né? Lá no fundo da bateria e tá ligado? Moleque, 6 anos de idade. Isso é louco. Né? Tentado. Aí o rapaz virou pra mim e falou... Quer fazer barulho, né, moleque? Vai lá. E meu pai até falou, não quero combinar. Não tem problema não, vai lá. Meu, eu sentei na bateria, toquei qualquer coisa. Nunca tinha sentado atrás de uma bateria antes. Nem alcança direito, né? Com 6 anos. Não alcançava nem o pedal, sabe?
Mas foi o suficiente pra eu ficar fissurado naquilo e depois, nos dias seguintes, ainda eu enchi o saco do meu pai. Quero aprender bateria, quero tocar bateria, quero tocar bateria. Aí não teve como. Aí eu fiz 6 meses de aula de bateria. Que legal. Até que meu pai precisou se mudar pro sul por questão de trabalho. E aí eu acabei parando de fazer aula com ele. Porque você fazia aula, você morava com a sua mãe, mas você fazia aula lá quando você tava com seu pai? Quando eu tava com meu pai, certo. Isso, né? Porque aí eu já não ia mais lá em São Paulo, né? Eu ia pro sul. Isso. Não, mas aí também já era aula também. O professor não foi junto com seu pai. Não foi junto, né? Então, assim, o começo de tudo foi aí. Porque depois dessa experiência eu continuei, até mesmo quando eu na casa da minha mãe e tal, eu continuei estudando, conhecendo pessoas que tocavam, tanto na igreja também, né? A gente ouve falar, né, que muitos músicos famosos de hoje, desde músicos a cantores e daí por diante, muitos deles têm essa origem, né? Da igreja, né? Não, esses 2 conhecidos seus que eu gravei, logo vou publicar. Aliás, quando sair o seu, eu já vou ter publicado os meninos. Tanto o David quanto o Igor, né? Tiveram uma certa influência da igreja aí, que é bem comum, né? E é uma oportunidade que outras pessoas não têm, às vezes, né? Eu acho que não é só oportunidade, é acessibilidade, né? Exatamente. É mais acessível essa comunidade, né, do pessoal da igreja. Porque necessita, né? Necessita. Então, eles estimulam, eles incentivam. Exatamente. Né? O que a rua não faz com você. Isso, exatamente. Aí foi nesse meio que eu continuei estudando e aprendi outros instrumentos. Hoje eu sou multi-instrumentista, mas de verdade eu só virei a chave de parar de ver a música só como um hobby, uma coisa divertida, legal e tal, para algo que tipo, cara, quero trabalhar com isso. Pode ser uma profissão, Quero trabalhar com isso. Com 15 anos. Uma idade boa, uma idade de escolhas mesmo pro homem, né? Com 15 anos, porque... Você tá ali no ensino médio, tá dividido o que eu vou fazer do futuro, pressão social. Exatamente. E é legal que você já, com 15 anos, você já decidiu, falando, vou trabalhar com isso. Sim, mas foi difícil, viu? Não, lógico que... Foi difícil, sabe por quê? Imagina. Toda a minha família, até tem um pouco de influência do meu pai. Por muito tempo, eu queria ser ou engenheiro mecânico, ou eu ia pra, sei lá, eu quando criança vivia falando, médico, eu vou pra aeronáutica, sabe? Uma parada assim. Mas a pressão social faz muito isso com a gente. Na nossa época fazia muito. Você tinha que ser engenheiro, advogado, médico, enfermeiro, alguma coisa dessas profissões mais e tem a ver também com a questão da gente saber ou não quais são as possibilidades, né? A gente fica só... porque querendo ou não, no final das contas, a escolha é toda nossa. As pessoas podem falar o que for, mas a escolha é nossa, né? Então, assim, enquanto a gente não sabe de outras possibilidades, a gente fica com aquilo como a nossa verdade, né? Porque são pessoas importantes pra gente que falam isso, né? É uma mãe, é um pai, é um avô. Não, porque isso aqui você vai ganhar dinheiro pra caramba, não sei o quê. E aí você acha que o caminho é aquele. Você não sabe... A gente com 15 anos, a gente não sabe o que realmente faz bem pra gente. Exato. O que vai te trazer satisfação, né? Exato. Além do dinheiro, né? Exato. E aí eu lembro que... Aí o que acontece? Só vou rebobinar um pouquinho aqui, porque que nem você me perguntou, vamos lá, vamos voltar. Então nessa época você estava aonde, né? Lá com 6 anos eu estava em São Paulo. Só que logo depois do meu aniversário de 9 anos, 2004 para 2005, minha família se mudou para o litoral. Né? Minha mãe, aí eu fui pra Baixada, aí eu fiquei na Baixada. Aí eu morei de 2005 até a metade de 2011 em Praia Grande, que foi onde eu tive mais contato com pessoas na igreja, aprendendo outros Sua família também era da igreja? Era da igreja. Toda a minha família, por parte de mãe, é evangélica. E aí eu tive muito contato com a música nesse ambiente. Mas a grande virada de chave veio justamente em 2011, porque a gente se mudou de Praia Grande para Santos. E em Santos a gente sabe que, tem em São Vicente, tem muita galera. Quando eu morava em São Vicente, meu sonho era morar em Santos. Porque é outra estrutura, outro apoio cultural. É diferente, Santos tem uma né? outra visão de cultura. Parece, sei lá, parece até que tem uma energia diferente lá, né? Rola. Não, por exemplo, ali no Gonzaga mesmo, que a galera se reúne pra tocar. Sim. É uma coisa cultural ali, né? É cultural, né? Esse lance de ir, ficar lá
na praia, na orla ou no calçadão, né? Fazer os LOLzinhos ali é natural, né? É normal, é uma coisa que você vai lá, você sempre encontra, sempre. Você vai, inclusive, galera que você não conhece. Eu, o tempo que eu morei lá, cheguei a ir em alguns momentos de dificuldade na época que eu tava passando a minha vida ali, de pegar moto, porque eu morava em São Vicente, próximo da rodoviária, esticava até o Gonzaga, largava a moto lá e ia lá pra praia, ou lá pro pier, né? E via a galera, chegava junto ali e tal. Daqui a pouco você tá com o violão na mão, né, mano? O mais legal é que uns anos atrás eles reformaram o pier, né? Que você falou. E aí agora é o emissário submarino, né? E é como se fosse um parque, só que pra dentro d'água. Sim, não, ele vai lá pra frente. Eles arrumaram, né? Aliás, eu vi, quando eu morei já era assim, tá? É porque assim, você morou lá até 2011. Eu fiquei um ano... Não, eu fui pra lá em 2011. Então, eu morei lá em 2014. Então já era assim. Já era assim. Então, eu fiquei lá em 2014. Foi o ano que eu fiquei lá, de 2014 pra 2015. Então foi um ano, quase um ano exato que eu morei lá. E já tinha o parque, tinha as quadras, tinha tudo lá. Já. Né? É muito louco, velho. E aí agora... é pra matar qualquer outra cidade de inveja, velho. E aí... Hoje você passa lá... hoje em dia nem tanto no calçadão, mas quando você vai lá nesse pier, né, no emissário, você encontra a maior galera reunida lá com o violão, galera que me ajudava cantando. ali quando eu tava malzão. Aí você senta ali, daqui a pouco você tá com o violão tocando. Você toca, pá. E músico é aquele negócio, né? Pô. A gente vibra na mesma vibe ali. É um imã, né? Vai trazendo. Daqui a pouco tem 30 nego ali, mano. É um imã. E, enfim, aí a virada de chave pra mim foi quando eu me mudei pra Santos, porque eu conheci muita galera do profissional. Muito. Porque Santos é um ovo, né? Não, a cidade em si... porque assim, a cidade até que é grande, mas tudo se reúne ali em volta do Gonzaga. Né? Exato. É tudo ali em volta do pier e tal. Todo mundo se conhece, porque quando você vai pras periferias, tudo... não tem nada, né? Você vai em direção à própria Vila Belmiro ali... Tipo assim, é um comércio aqui, um negócio ali, mas não é aquela bomba que é lá no centro, lá no Gonzaga, lá perto do shopping, toda aquela galera lá. Sim, é muita gente, né? Muita gente. Agora também, principalmente depois que eles reformaram lá a ponta da praia também. Tá? A mesma vibe. Animal, né? Santos é outra estrutura, né, velho? Meu, você pode... Mano... Quem um dia for pra Santos, gasta um tempo. Vai do pier até a ponta da praia, vai andando na moralzinha, pé na água. Cara, é bom demais. É bom Além demais. de fazer bem. Faz bem pra caramba. Tudo, né? Com certeza você sai de alma lavada, pé lavado. Com certeza. Esfoliado. É top. E ali a galera é da hora, mano. É da hora demais, né? Então, mas já voltando aqui, falando do Pedro, músico comum, iniciou 6 anos, 15 anos, teve essas mudanças todas. Sim. Santos, né, entrou no meio dessa mudança. Isso. E aí foi lá que eu conheci a galera do profissional e eles me indicaram um projeto que eu estudei, que foi o Instituto GPA. Na época era um braço cultural do Grupo Pão de Açúcar. Certo. Né? E era um ensino coletivo de cordas, 40 alunos dentro da sala, já em formato de orquestra, aprendendo violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Eu já era músico, eu já tocava outros instrumentos, mas né? Instrumentos clássicos ainda não? Ainda não. Certo. Ainda não, né? Mas essa galera que eu conheci... Eu ainda não toco, vou ver se eu vou aprender com ele. Combinado, hein? Essa galera que eu conheci lá em Santos, uma boa parte era do popular, até porque a gente sabe que muitos artistas saíram de lá. E eu mesmo conheci uma galera muito legal também de lá, né? Conheço o Graveto, mano, altas histórias. Uma vez eu troquei uma ideia com ele. O Graveto, pra quem não sabe, é o baterista do Charlie Brown. Certo. Meu, altas histórias, só resenha. Cara, gente boa, finíssima. E conheci outra galera também. E muitos desses músicos começaram a me encaminhar. Tipo, cara, estuda isso. Olha isso. Mano, que nem o que você tava me falando agora há pouco. De tipo, às vezes é uma coisa que a gente não precisa viajar tanto. Só precisa de um direcionamento. Sim. Sabe? Então é isso. Então... Foram pessoas que foram colocadas na minha vida, porque eu costumo dizer que a minha mudança
da Praia Grande pra Santos, que fez eu mudar de verdade a minha vida. Os toques de Deus na nossa vida. Exatamente, mano. Foi Deus que colocou, que fez toda essa situação toda mudar, com certeza, né? Não tenho dúvida nenhuma. E colocou essa galera no meu caminho, porque eles começaram a me direcionar. Eu, inclusive, tenho 2 nomes aqui, cara, que, mano, são 2 pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida e que fizeram muita diferença. Que fizeram muita diferença, que é o Michael Lopes, guitarrista. Ele também é muito instrumentista. O principal formação dele é guitarra. Uhum. E, meu, na moral, tudo que eu tenho de conhecimento, de estrada e de oportunidades que eu tive ao decorrer dessa minha trajetória musical até hoje, cara, muito é por ele, velho. Que bom. Muito foi que porque legal. Ele que me direcionou. Obrigado, hein, mano. Ó, o monstrão que você criou aí. Né? E a gente troca ideia até hoje. Então, Maico, velho, saiba que, mano, eu tenho muita gratidão por ter te conhecido e agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, velho. Você fez muita diferença, velho, de verdade. De verdade. Mano, ó, tá aqui sempre, viu? Já valeu esse podcast. Oportunidade de agradecer. E com certeza, mano, o Jeff Moura. Cara, ele é violoncelista da Sinfônica de Santos. E foi ele... Não é pouca coisa, né? E, cara, monstro, cara, monstro. Mano, toca muito, velho, toca muito. Eu conheci ele tocava teclado na igreja e eu nem imaginava que ele tocava violoncelo. Até que um dia a gente foi fazer um musical, A Paixão de Cristo, e eu vi ele tocando violoncelo. E eu fiquei nessa pira, mano... Como assim, velho? Aí, né, aí foi trocando ideia. Tinha outra galera lá, porque foi feito como se fosse uma orquestra pequenininha pra acompanhar todo o lance, né? Aí teve uma galera lá, aí fui conversando, aí eu comecei a perceber que essa galera que tava lá, que tava ajudando, também fazia parte do mesmo projeto que o Jeff fazia. E o Jeff já tava falando desse projeto antes de você entrar no projeto. Há meio ano atrás. Ou seja, você ainda não tinha ido se apresentado lá. Não tinha. Por quê? Porque quando eu comecei a frequentar essa igreja em Santos, eu ainda morava em Praia Grande. Então, pra mim, era um pouco mais difícil ter que ir pra Santos pra ir e depois voltar, lá, entendeu? Mas ele já tinha comentado comigo. Aí eu sei que na metade de 2011, que a gente se mudou pra Santos, e aí ele falou, pô, ó, tá abrindo inscrição de novo. Se matricula, velho. Vai lá e tal. Mano, ele sempre me incentivou. Aí você foi. Entendeu? Criou coragem. E eu fui, entendeu? E, mano, e foi lá que a minha cabeça virou, velho. Por quê? Porque até então eu entendia que dava pra ser músico, dava pra trabalhar com música, mas a única visão que eu tinha era da parte do popular. Sim, aquela coisa mais da paixão do que o profissional. Isso, entendeu? Da parte do popular que era o quê? Eu via a galera tocando, fazendo um show com banda. Sim. E não... É o comum, o que a gente tá acostumado. Exato, o que a gente já vê por aí, entendeu? Mas até aí é aquilo que todo mundo pensa, né? Não, isso daí é coisa só pra galera de lá de cima, não sei o quê. A música clássica é um negócio que a gente tem essa visão, é só de família de rico, E aí, quando eu entrei no Instituto GPA, que eu comecei a ver e ter mais contato com esse universo, eu comecei a ver sobre conservatório. Aí eu comecei a ver que as orquestras, na verdade, sempre abrem edital todo ano. E aí que é dividido por níveis. E aí que... Aí eu percebi que, mano, peraí, tem um caminho das pedras, tem um caminho pra seguir. Você que sonha com isso, mano, presta atenção. Cara, você que sonha com isso, na moral, vai. É super possível. Sozinho a gente consegue? Não. Na verdade, nada na vida sozinho a gente consegue. Exatamente. Entendeu? Precisa de um auxílio, precisa de uma instrução, né? Não é à toa que as pessoas estão aí anos estudando e buscando profissionais. A gente não é autossuficiente. Mas uma coisa que eu percebi, quando eu comecei de verdade a estudar, fazer aula, me dedicar 100%, mano, tudo começou a mudar pra mim. Por quê? Porque eu comecei a ter direcionamento de pessoas que já sabiam o beabá. Fora que quando você se coloca, você enfia a cara, essas pessoas caem no seu colo. Tá? Porque enquanto você tá escondidinho no seu quartinho, ou no seu home studio, ou na sua garagem, as oportunidades não vão buzinar lá na sua porta.
Verdade. Né? Agora, quando você se enfia, vai participar de curso, vai participar do que for, eventos. Dá a cara a tapa. Você entendeu? Dá a cara a tapa, você fala assim, eu sempre gostei disso. Cara, e o músico por si só, a imensa maioria dos músicos por si só gosta de multiplicar. Sim. A gente gosta de ter mais gente próximo. Sim. Tem concorrência? Tem gente que é idiota no meio? Tem. Mas a maioria sempre vai falar assim, pô, você quer estudar? Olha, tem isso aqui, vai te orientar. A gente tem prazer de fazer isso, né? Fala, vem cá, que nem no Rock na Praça lá, né? Uhum. Você vê a molecada, não, olha, cara, a gente tá aqui estudando, tá não sei o quê. Sim. Ó, vai lá conhecer a gente, cara. Com certeza. O negócio ali da Enamos ali é legal, pô, vai pra cima. E ali, por exemplo, hoje em Poá, a Enamos é parceira, entendeu? Davidzão é uma porta aberta pra quem quer. Exatamente. Então... E aí teve essa situação, né? Então, assim, cara, a minha decisão como músico, o exemplo, eu tive muito exemplo e o incentivo desses dois caras. Então, assim, Jeff, velho, tu também, mano. Cara, valeu, top, porque também uma das decisões mais importantes da minha vida veio porque você foi o primeiro a falar, cara, vai. Sabe? Era só o empurrão que precisava. Então, mano, obrigado, de verdade. Top. Valeu, Jeff. E aí é isso. Hoje, então, pensando o que nisso... o Pedro faz hoje com música? Vamos lá, senão a gente vai falar 20 horas. A gente vai embora, porque história tem, cara. História Mas vamos tem. lá. Hoje, falamos do começo, a transição para o nível profissional. Então, hoje, quantos anos você tá? Hoje eu tô com 30. 30 anos. Hoje, o profissional Pedro, com 30 anos, o que ele faz? Cara, hoje eu trabalho na Enamos, né? Sou professor lá, multi-instrumentista. Dou aula de instrumentos eruditos também, né? No particular também? No particular, por enquanto, não. Então, só na Enamos? Só na Enamos, né? E logo eu tô assumindo um outro projeto também em São Bernardo. Esse que a gente falou hoje. Mas mais pra frente dou mais informações. A gente faz um só sobre esse, porque esse aí vai ser monstro. Aí daqui um aninho. Daqui um aninho a gente traz ele de novo pra falar desse projeto. Isso aí. Ó, tá combinado, hein? Vou cobrar isso aqui, ó. Beleza, Pedrão, vamos lá. Dando sequência aqui, quais foram as suas principais dificuldades? Cara... Os momentos mais difíceis. Porque todo mundo tem, né? Tem aquele momento que você pensa em desistir... Total. Entendeu? Total. E olha, que a lista é grande, velho. Que eu mais gosto de destacar aqui, porque quem às vezes tá assistindo tem um sonho, tem uma dificuldade larga. Uhum. E o pessoal que eu tô trazendo, como você, é o pessoal que não desistiu, por mais que teve vontade de desistir. E vale a pena insistir. Com certeza vale a pena insistir. Cara, uma coisa que é certeza, isso pra todo mundo. Eu senti muita dificuldade com isso. Vamos dizer que foi no momento que eu falei, cara, vou ser músico. Por quê? Família, velho. Eu lembro que teve um choque muito grande da minha família quando eu falei, cara, eu quero ser músico. Eu não só tive choque. Minha mãe morreu em 2023, assim, achando que isso aqui é hobby. Né? Tanto que acabou virando hobby, porque essa pressão social, em algum momento, eu acabei cedendo. Sim. Então, eu tive esse problema de desistir ao longo do caminho. E hoje, né, nesses últimos anos, eu estou retomando. Cola lá em casa é uma retomada minha. Mas, assim, eu sei exatamente o peso da família. E tanto que eu acabei perdendo em algum momento. É um peso gigantesco, cara. Porque eu lembro que quando eu, com 15 anos, decidi que eu queria ser músico e a carreira que eu investi, o tempo e esforço... Isso porque você vem de uma família de músicos. Imagina eu, né? Não tem como, velho. Eu vou falar essa coisa do Satanás. Meu, todo mundo, tipo, ficou, mano, mas música não é trampo, velho. Você não queria fazer engenharia, você não queria estudar não sei o quê. Meu irmão já tava quase me botando pra fazer curso técnico de mecânica. Sim, mecatrônica. Sabe? Umas paradas assim, entendeu? Então, todo mundo ficou de boca aberta. E até que o maestro da igreja sentou pra conversar com a minha mãe. Aí, um dia. Mais um anjo que Deus mandou aí. Entendeu? Mais um Maestro Joel. Cara, ele é outro cara também que foi um empurrão, velho. Bota empurrão nisso. Nossa, velho. Te ajudou muito, né? Muito. Foi ele que sentou pra conversar com a minha mãe e falou, ó, mano,
música não é isso que vocês pensam, não. Tá? E o cara é dedicado. O senso comum trata a música como um hobby, né? Não tem jeito. E ele foi o primeiro a virar e falar isso, que é a mesma coisa que eu vou falar agora. Família faz um baita diferencial quando alguém toma uma decisão para qualquer carreira. Seja para ajudar ou atrapalhar. Muito. No meu caso, para muito atrapalhar. Mas demais. A família tem um poder tão grande e às vezes não é um poder, uma coisa palpável. Não, poder de simplesmente um comentário que você pode falar pode mexer com a cabeça. A gente é jovem. Total. Entendeu? Você tá jovem ali, adolescente, formando ali a sua estrutura pro futuro. E aí você fica com aquela coisa na cabeça. Isso aí não é trabalho, isso aí não vai te levar a nada. Você vai... Então a primeira dificuldade que eu encarei foi isso. Foi essa questão da minha família. Minha família não aceitar que era uma profissão que eu tava decidindo seguir. Mas o maestro, pastor... E o maestro sentou lá e conversou com a minha mãe e falou, investe. Se a família não estiver junto, aí eu vou dizer que vai dar errado. Mas, se a família estiver junto, compreender e incentivar... aí vai. Porque é isso, velho. Entendeu? Deu então, certo. A família tá junto. Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive. E um outro desafio que eu acredito que todos os músicos passam por isso, né? É a discriminação. Né? Que é o quê? Tô te conhecendo, prazer, não sei o que e tal. Você trabalha com o quê? Eu vou te perguntar isso pra ver se... Porque a maioria tem outras profissões. Porque é difícil viver disso. Daqui a pouco eu já vou te perguntar sobre isso. Aí, eu já entendi, a resposta vai ser não, mas tudo bem. Tu trabalha com o quê? Você toca, mas você também trabalha? Eu sou músico. Não, mas você trabalha com o quê? Mano... Clássico isso aí, todo mundo passa por isso. Entendeu? E aí, eu ouvi demais isso. Incomoda, né, velho? Incomoda muito. E eu ouvia isso da minha família, velho. Tipo, beleza, você vai trabalhar com... Você tá estudando música... Você tá com 30. Mas você vai trabalhar com Você ainda vai ouvir isso. Ainda vai falar assim, mas você ainda tá com esse negócio de música? Não, já ouvi, opa. Tipo assim, você ainda tem 30 anos, você não vai fazer nada na vida, não? Já ouvi. E aí, o que acontece? Beleza, teve esses comentários, né? Acaba tendo a vida inteira, né? Açucrina, gente. Mas quando foi que isso pesou? Pandemia. Agora recente. 2020. Isso pesou, cara? Pesou muito, muito. Porque o que acontece? Eu acredito que todo mundo passou pelo mesmo problema, né? Quem tem um trabalho que é fora de casa, né? Que tem que prestar serviço, que é presencial, e daí por diante... Eu trabalhei e trabalho num hospital que é referência da Covid. Então, a gente estava no olho do furacão. Então, né? Vocês estavam lá, linha de frente e tal, mas justamente vocês estavam lá em linha de frente porque tinha muita gente que... né? Então assim, e muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu a saúde mental... Empresas fecharam. Entendeu? Então, assim, foi bem um período complicado. Louco, e ao ponto de eu ouvir de pessoas, né? De tipo, mas... Você não acha que é a área que você tá? Você não acha que é não sei o quê? Eu já escutei de alguns amigos meus que são mais profissionais, igual você, que foi a época que estourou de dar aula. Muita aula online, pintou, o pessoal ganhou dinheiro. Aula online eu concordo. Aula online eu concordo. De online naquela época? Aula online eu concordo, mas por que... Sim, mas por que teve um boom de aula online? Porque até então não existia aula online. O online existia, mas ninguém usava, né? Entendeu? Mas, por exemplo, eu por experiência própria, quem é músico, quem viveu essa época, quem teve que se inovar... Lógico, teve pessoas que conseguiram se adaptar, mas quem se identificar comigo é o quê? Cara, eu senti assim, hoje a gente tem muitas ferramentas do digital que favorecem ao ensino online da música. Sem dúvida nenhuma. Mas que tiveram que ser desenvolvidas por causa da pandemia. Já existiam algumas coisas, mas não com, logicamente, a quantidade que tem hoje, né? Então, o delay...
O delay o áudio, sabe? Tinha muitas coisas tem, né? que... Ainda tem. Eu tentei montar um projetinho uns tempo atrás com o André Stojanov, parceirão meu que toca pra cacete. E a gente tentou alguns softwares. Ainda não dá pra você fazer um ensaio online. No Brasil a conexão também não é lá só as coisas, né? Sim. Então aqui em Suzano você não tem grandes empresas, às vezes, né? Você tem alguns problemas. Aqui, por exemplo, eu tenho uma prestadora de serviço aqui que não é... Né, que nem quando eu morei em São Paulo, né, boa parte da minha vida eu morei em São Paulo. Então eu não sei se é a minha conexão ou a dele, que ele também é do interior. Então, mas o nosso sonho era, naquele momento ali, uns 2 anos atrás, era montar um projeto onde a gente ensaiasse online. Uhum. Mas, obviamente, ainda... não sei agora, né? Faz 2 anos, não sei se agora deu uma melhorada. Mas... Tem alguns softwares que melhoraram bastante. Tem que tirar o delay, né? O máximo possível pra você poder... 1, 2, 3, 4, todo mundo entrar junto, no buffer, né? E tal. Até tem como, mas ainda não tá 100% perfeito. Não tá. Eu vi os gringos fazendo. Tanto que quando eu me inspirei pros gringos fazendo, né? Nesse software. E aí, justamente por causa disso, eu senti que eu tive muita dificuldade de me adaptar. Primeiro porque eu não tinha as ferramentas necessárias, tá? Porque eu percebi que, cara, se você não tem um microfone, uma placa de áudio, para você presetar direto no PC ou no celular ou no tablet, enfim. Você não tinha navegado nesse mundo ainda? Não tinha ainda. Ixi, aí você não, eu conhecia, eu até conhecia. Eu não tinha a ferramenta. Não tinha o aparelho. Entendeu? Eu conhecia, eu não tinha a ferramenta, né? Cara, pra mim foi impossível. Aí você fala, mas você usa o fone do celular e tal, não sei o quê. Cara, não é a mesma coisa. Não é. Nem lascando. Não tem como. E aí o que aconteceu? Eu não tive uma boa adaptação, não tive uma boa experiência. Principalmente no começo da pandemia, você sofreu pra caramba. Dinheiro, eu zerei. E o dinheiro foi embora. Entendeu? Então esse foi um outro período bem difícil, mas com certeza foi um período difícil pra todo mundo. Você dava aula aonde na época? Cara, na época eu tava morando em Santos e eu dava aula em 2 instituições. Eu dava aula no ITM e eu dava aula na Blackbird. São 2 escolas referências e grandíssimas lá. O ITM é do Pedro Tinello, baterista, né? E a Blackbird, né, do Anderson Botega e a Carol Melis. Então, assim, são 2 escolas que são sensacionais também na Baixada Santista, referência, mas com certeza sofreram. O próprio Tinello, uma vez, conversando comigo... Você acabou se desligando nessa época por causa da pandemia? Não desliguei não. O próprio Tinello, né, chegou depois que tudo... que abaixou a poeira, começou a voltar tudo. Ele mesmo uma vez comentou comigo que, tipo, mano, no período da pandemia, ele fazia, eu acho que 1 ano que ele tinha aberto a escola. Nossa. O que segurou, teve muitas escolas lá do litoral, você falou, né, de empresas que fecharam, teve muitas escolas que fecharam, decretaram empresas de tudo, Entendeu? Aí é que depende da presença das coisas. O que ele conseguiu segurar foi por causa do digital. Foi por causa do digital, online porque sobreviveu. Por quê? Porque por muito tempo antes dele abrir a escola, ele sempre fez curso online, ele sempre lançou o material dele online. Ele tinha mais vivência com esse... exatamente, entendeu? Então o que segurou foi o universo online, né? Tanto que, assim, isso é até um conselho de verdade para muitos profissionais. Cara, se adaptem ao mundo online, porque faz diferença. Qualquer nova tecnologia, fique atento. Entendeu? Não fique para trás. Exatamente. E tanto que isso fez até diferença pra mim. Agora, outro momento um tanto quanto difícil que eu vivi, e assim, vamos dizer que, por enquanto, o último a comentar, que foi a minha transição de Santos pra cá, né? Você veio direto pro Alto Tietê? Pro Alto Tietê, direto pro Alto Tietê, no ano passado, né? Agora, né? Você tinha comentado. Faz pouco tempo. Foi um período que, assim, foi... muda tudo, né, velho? Mudou tudo, né? Sua vida dá um 360. Mudou tudo, e eu não conhecia ninguém pra cá, velho. Mas você veio com a sua família, seus pais? Não, com a sua mãe? Eu vim sozinho. Você já tava morando sozinho, certo? Eu já moro sozinho desde os 21. Então, Santos, você já morava sozinho? Já. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando eu me mudei pra cá, que eu fui morar com a minha noiva, né? Primeira coisa que eu fiz quando eu... você mudou pra cá por causa dela? Não. Sim e não. Vou dar 2 respostas, ó. Primeiro, eu me desliguei de... Teve um período que eu me desconectei de uma das escolas e fiquei só em uma escola.
E aí as coisas cada vez mais estavam levando para eu vir para São Paulo. E há muito tempo eu já tinha esse desejo de vir para São Paulo, né? E aí algumas coisas, alguns fatos da vida que aconteceram acabaram levando a isso. E aí eu me desliguei da escola que eu tava lá, da escola que eu tava lá. E aí a minha noiva falou, ó, vem pra cá, vamos montar teu currículo, vamos começar a distribuir. Tanto que a Enamos foi a primeira escola que eu distribuí currículo. Né? Foi a primeira. Ele fez o depoimento no podcast do David, vou deixar o card aqui. O primeiro depoimento é o dele, assiste lá, ele tá falando exatamente isso aí. Foi a primeira escola, né? Então, toda a galera da música agora que eu conheço pra cá, eu conheci agora, velho. Eu também. É porque assim, eu sou de São Paulo, não era mais da Baixada, fiquei São Paulo lá. A minha vida é São Paulo, principalmente a Zona Leste. E eu morei pra Suzano em 2016, se não me engano. Agora que a minha vida melhorou, que nem você falou apoio de família, né? Eu não vou estender porque o podcast com você não comigo, mas o que eu não tive dos meus pais, eu tenho da minha esposa. Então a Cida hoje é a agregadora, é a que me proporciona a paz e o apoio que eu preciso para correr atrás de tudo. Isso é importante. Entendeu? Quem tá do nosso lado, né? A decisão que a gente toma de quem tá do nosso lado é importante. Ajuda eu mesmo, muito. Velho, cara, na moral, eu conheci muitas pessoas e muitas pessoas que se estivessem do meu lado no momento em que eu vivi do ano passado, teriam falado tchau e bênção. Tinham te largado mesmo. Agora, minha noiva, velho, foi a primeira... mano, vem pra cá que eu vou cuidar de você. Foi a primeira virar, mano, vem pra cá que a gente resolve rapidinho. A gente desenrola isso aí. Entendeu? E tipo... porque você é um cara foda, na moral. Eu vou falar a verdade, esse cara é fera. Você conversa, você vê ele tocando 5 minutinhos, você fala, não, o cara é monstro. Tanto que eu quero ver se eu consigo estudar com ele. Ó, David, me ajuda aí que eu quero estudar com ele. Entendeu? Porque ele tem conhecimentos gerais pra passar. O cara manja da parte de tecnologia. Mesa digital, comprei, a gente foi gravar, não manjava porcaria nenhuma. Ele que me ensinou a usar a primeira vez. O Fernando me deu os primeiros toques. Fernando, a gente vai gravar em breve o podcast. Um dos meus melhores amigos, cara que salvou a minha vida. Eu vou contar sobre isso depois, né? No podcast com ele. E aí, esse cara aqui que foi lá, não, isso aqui, eu gravo um negócio aqui, faz assim. Então, cara, foi muito louco. Então, se não fosse ele, acho que eu não teria nem conseguido gravar naquele dia. O legal foi que a gente teve um tempo mal curtinho pra isso, né? Porque foi tudo isso acontecendo enquanto a gente tava na correria pra montar o palco. Montando o palco, Ou seja, literalmente aprendendo na prática, né? Porque é tipo, vai ou vai. Tem que ir, mano. Comprou o bagulho e pousar. Então, assim, esse cara é fera. Se eu conseguisse, Deus abençoar aí, David me ajudar, quero ver se eu estudo com ele. Bom, as principais dificuldades você falou. Agora vamos falar outras atividades. Você faz outra coisa além da música? Não vou perguntar se você trabalha além da música, que isso aí é um sacrilégio, tá ligado? Mas assim, você faz outra coisa? A maioria dos meus amigos músicos fazem outras coisas. Cara, o que eu posso dizer... Eu não tenho muito amigo famoso não, então ferrou. O que eu posso dizer é que eu tenho formação em outras áreas, certo, né? Eu gosto de... Tenho hobbies também, por exemplo, eu gosto bastante de xadrez. Xadrez é uma coisa que eu gosto bastante. Nerdola total? E eu tenho formação em mecânica, eu tenho formação em combate a incêndio, né? Tem brigadista na Enamos, já. Eu também tem, mas porque o período, né, do alistamento militar e tal, eu acabei entrando, eu entrei na Marinha. Ah, você serviu? Né? Servi por 4 anos. Ô, louco. Quase seguiu carreira lá. Poderia, mas é aquele detalhe, no meu coração a música... Corte rápido. Músico nas Forças Armadas, como é que funciona? Não tenho ideia. Cara, concurso público. Pra você entrar na orquestra da... concurso público. Ou seja, tô dentro, vou querer entrar. Não pode. Tô fora, mas eu não sei. Tipo, cara... você servindo como recruta lá, não tem nada a ver. Não. Contato zero. Você tem que entrar literalmente já como um músico no concurso pros músicos das Forças Armadas. Dito isso... Cortezinho rapidinho, que é justamente... Eu nunca pensei nisso. Dito isso, você músico que quer ser músico de alguma banda sinfônica de Força Armada, cara, estuda muito. Porque a prova teórica é difícil.
Ah, você chegou a prestar? Prestei. Prova teórica é difícil e a prática também eles exigem bastante, tá? E, todo edital eles colocam o que eles querem na prova prática. Só pode exigir o que tá na lei. Ou seja, o princípio da legalidade tem que estar tudo previsto lá. Tem. Então, mas é possível. É possível, porque é concurso público. Não tem nada a ver com servir com 18 anos. Não tem não. É lógico que quem tá dentro. É lógico que quem tá dentro pode prestar, mas por quê? Porque é um concurso público. É só você se cadastrar. Mas não tem nada a ver com o fato de você estar servindo. Não tem. Entendeu? Então, legal. Essa aí era um cortezinho que me surgiu agora. Outra coisa interessante, você já falou com alguns, eu não sei se você vai lembrar mais alguém. Teve os dois que você citou, teve o maestro. Quem mais você coloca aí de seus principais apoiadores? Cara, a formação de prestar bastante atenção, né, no que eu faço, no que eu tô ouvindo e tal, com certeza começa lá atrás com a influência de dentro, interno. Da sua família. Né? Então, assim, a minha avó, ela faz bastante diferença nisso. Porque o assunto... É viva ainda? Minha avó é. Legal. O assunto que sempre teve entre eu e minha avó, seja a qualquer momento, sempre foi música. Ela chegava vai rodar na música. Ela ia visitar a gente em casa, a gente conversava sobre música. Engraçado. Poucas pessoas sabem disso, mas eu... Não tão bem quanto o nosso amigo Caio, mas eu arranho um pouquinho na sanfona. Por quê? Por causa da minha avó. Minha avó manda benzaço na sanfona. E eu aprendi... Já pensou você ter uma avó sanfoneira, cara? Que inveja da porra. E eu aprendi, o que eu aprendi de sanfona, eu aprendi com ela. Porque justamente eu tava num momento em que eu ia participar de uma peça de teatro que ia precisar de uma trilha sonora com sanfona. E eu tava com uma sanfona emprestada em casa e eu tava apanhando pra conseguir tocar. Nunca botei na mão, velho. Não sei como é a sensação de segurar aquilo. É pesado, mano. Haja coluna. Então eu não posso carregar esse negócio. E aí ela que me explicou, que eu mostrei pra ela. Um dia ela foi visitar a gente em casa. E aí ela que me explicou. E ela falou, pô, faz assim assado. Aí eu, em minutos ali, peguei. Aí eu, caramba. Entendeu? Então, meio que o incentivo musical... de ter essa intenção, tem a minha avó, né? Tá. Então, além dos dois que você citou, tem o da Baixada, o pastor e a sua avó. Isso. Quinteto maravilhoso na sua vida aí. Então, eles são pessoas... E, com certeza, esses dois nomes agora que eu vou falar, eu não podia nem sonhar em deixar fora dessa lista, né? Que é a professora Renata Jafé e o maestro Daniel Mizuki. Professora Renata, que quem idealizou e era a dona do projeto do GPA, né? Você teve aula com ela? Eu tive aula com ela, né? E, sensacional. Uma professora fora de sério, que sempre quis extrair o melhor nosso e incentivar, principalmente. Ela sempre se preocupou nisso, no incentivar, porque a gente não precisava ser bom em tudo. Mas aquilo que a gente se propunha a estudar, ela falava, estuda. Tá fazendo aula com quem? Vai fazer aula com tal pessoa. Tem tal faculdade. Já ouviu falar dela? Vai pesquisar, vê o que precisa. Então ela sempre encaminhava a gente, sabe? Incentivava. Vira e mexe, já teve vezes que função do mestre mesmo. Entendeu? E encaminhava, E até mesmo quando eu tava meio na dúvida se eu ia mesmo entrar, porque não era só você se inscrever e aí você participava do projeto. Claro. Tinha uma audiçãozinha e tudo mais e tal. E eu lembro que... A gente tem medo de ser avaliado, né, cara? Sempre dá um cagaço ali. E sempre nas turmas, eram 2 anos de turma, né, pra gente se formar no projeto. E aí sempre nesse período de 2 anos, sempre tinha um ou outro que saíam. Entendeu? Sim, porque normal. Batia aquela insegurança ou aquela falta de interesse. Acontece, né? E aí eu lembro que na minha primeira apresentação que eu tava nervoso e tudo mais e tal, até minha mãe conversando com ela falou, não, deixa ele continuar, vai ser bom e tal, porque eu tenho déficit de atenção, né? E minha mãe sempre se preocupava com isso, né? Claro. E é um meio musical, parte mais erudita,
que precisa de bastante atenção e dedicação, né? Foco pra cacete, E ela foi uma das que também virou pra minha mãe e falou, meu, deixa ele. Vai ser bom pra ele, vai ser bom por causa disso, entendeu? Então assim, meu, eu tenho muito o que agradecer a ela. Pra ter uma noção, eu continuo conversando com ela até hoje. Ela continua me incentivando a fazer meus projetos até hoje, entendeu? Parabéns. E inclusive... Mestra. Ela uma vez virou pra mim no momento que eu tava interno, não tinha comentado com ninguém. Tava interno pensando, cara, faz tempo que eu não toco meu instrumento, né? Porque no período da pandemia, cara, eu tive que abrir mão do contrabaixo. Por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. É foda. Entendeu? O período da pandemia mexeu com todo mundo, né? E eu tive que abrir mão por causa que zerou tudo. Você tocava baixo. Tocar o contrabaixo erudito, né? Que foi o que eu me formei lá e o que eu fui estudar no Municipal de São Paulo. É caro. E aí eu vendi e tudo mais, né? E aí no ano passado, ela virou pra mim, porque eu sou multi-instrumentista, eu toco vários instrumentos. Sim. Na noite eu trabalho com outros instrumentos e tudo mais. Exatamente, gravação também e tal. Mas o meu instrumento de formação, e que eu me dediquei muito por muito tempo, durante 15 anos, foi o contrabaixo. Contrabaixo erudito, de orquestra, certo, né? E que eu comecei lá no IGPA. E aí ela, ano passado, do nada, ela virou pra mim, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. E o contrabaixo, velho? Tá tocando? Tá estudando? Aí eu falei, pô, professor, então, né? E aí eu falei do lance da pandemia, não sei o que e tal. Cara, ela não fez nenhum comentário a não ser o seguinte... Eu tô com um contrabaixo parado lá no Fonterrada, que é um luthier lá de São Paulo. Parado lá no Fonterrada. Vou te passar o contato com ele, marca com ele, vai lá e busca. Nem falou de valores, nem nada. O contrabaixo tá lá comigo. O contrabaixo é dela, é emprestado. Mas, cara, tá lá comigo. Mas você tá com o baixo já faz? Eu peguei o baixo em outubro do ano passado. Vai fazer um ano daqui a pouco. Entendeu? E, cara, te falar, hoje... por causa disso, mano, e engraçado é que foi uma coisa atrás da outra que veio me acaba virando uma responsa, né, velho? Entendeu? Porque é um faca de dois gumes. Eu deixei esse bagaço com você. Foi uma coisa... é pra ficar parado, eu vou ir meter a mão na sua orelha. Né? E aí ela queria que eu continuasse ensinando o contrabaixo. Foi uma das coisas que ela conversou comigo. Ela falou, meu, continue ensinando contrabaixo. Eu vou deixar o contrabaixo com você pra você voltar a estudar, pra você tocar. Quero ver você tocando, mas eu quero ver você também ensinando. Porque pra mim, na boa, não me interessa vender o contrabaixo. Eu não quero ele parado e muito menos eu não quero ver os meus alunos parados. Eu te falei do cola lá em casa, é no off aqui. Eu vou te mostrar o estúdio. Ele não conheceu o estúdio ainda. Eu tô batendo papo e eu vou mostrar. Tudo que tá lá... Não é pra ficar parado, cara. Eu quero ver o negócio fritar. E não é na minha mão. Eu não toco tão bem as coisas. Eu quero ver a molecada tocar. Eu quero ver a gente tocar. Então, eu não ligo. Às vezes o pessoal vem aqui. Olha, eu posso tocar? Deve, meu querido. Ele tá aí implorando, pelo amor de Deus, alguém me toque. Porque é um pecado um instrumento parado. E ainda mais um instrumento como o contrabaixo aí clássico, né? Você é louco. Sim. E aí, eu sei que foi um evento seguido do outro. Teve esse evento do contrabaixo. Logo em seguida, uma professora lá da Enamos estava conversando comigo um dia lá no corredor. Ela falou da orquestra que ela participou em Suzano. E aí, ela me passou o contato do maestro. E aí, eu conversei com o maestro. E aí, eu entrei para a Orquestra Sinfônica de Suzano. Cara, 3 meses. Agora? Não, em 3 meses de distância, tipo, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não, mas agora é final do ano passado, né? Entendeu? Então, tipo, eu voltei a estudar, voltei a ir atrás do meu sonho e já tava dentro de uma orquestra. E tá cheio de apoio. Entendeu? Bora, quem sabe o canal não te ajuda em alguma coisa. Opa! Podcast aí. Opa, se precisar de contrabaixo aí, só chamar. Vamos fazer uns sonzinhos. Eu até já propus um pra você hoje. Opa, bora. Vambora. A gente grava logo, logo. E com certeza o Daniel Miziuki, que foi o maestro do projeto, né?
E como a gente sabe, todo maestro é bastante criterioso, né? Tem que ser. Pede responsabilidade. E ele sempre foi um cara que ele sempre pegou muito no nosso pé, mas porque ele acreditava que dava pra tirar o melhor. Ele acreditava, cara, esse não é o suficiente. Não é tipo o pai do Michael Jackson, não. Não, pelo amor de Deus, não. Né? Mas, tipo, ele era o tipo. Ele é o tipo de profissional que, pelo menos como eu enxergo, né? É que. Cara, você pode mais que isso. Você pode. Esse não é o seu máximo. Eu quero mais. Mesmo que você esteja chorando. Porque às vezes Entendeu? você acha que você não consegue mais. Mas entendeu? a pessoa tá vendo. E várias vezes ele já sentou pra falar comigo em alguns momentos. Porque lá no projeto, além de ser aluno, eu fui integrante da orquestra, eu fui chefe de naipe dos contrabaixos e eu fui professor no projeto. Aí, que né? Então eu tive bastante esse contato mais com eles. Várias etapas ali do projeto. Por causa disso. Então. E ele sentava e ele falava comigo: pô, Pedro, ó, cara, você já tá com quantos anos? Já tô com tantos anos. Aí ele. Então. Estudar, né, velho? Tem que melhorar. Tipo, beleza, você evoluiu, teve toda uma evolução. Mas não deixa estagnar. Não deixa estagnar. Não deixa estagnar, conforto, cara. Não entra, não. Continua evoluindo, cara. Continua evoluindo. Melhora a leitura. Trabalha controle e daí por diante, sabe? Sim. Então, ele é um cara também que, eu via que em poucas palavras dava pra sentir o quanto ele se importava e o quanto ele queria que a gente fizesse melhor. Outro mestre. Valeu, obrigado aí, mestre. Entendeu? Então, assim, esses são os nomes, respondendo a sua pergunta. Top, hein? Que time, hein? Parabéns. Bom, agora vamos falar um pouco do Pedro músico. Ou Pedro, sei lá, que curte música. Quais são as suas principais referências musicais? Cara, como todo bom guitarrista, eu comecei no rock, né? Hoje eu sou bem eclético. Na verdade, eu sempre escutei isso de todo mundo. Mano, escuta de tudo. Desde dentro de casa, quanto fora, quanto essa galera de Santos que também falava pra mim, escuta de tudo. Mas como todo bom guitarrista, comecei no rock. No começo, eu escutava muito NX0, Fresno. Minha idade, né, pô? 30 anos é um emo mesmo. NX0, Fresno e Rosa de Saron. Eu lembro que eram 3 bandas. Pelo menos uma top. Eram 3 bandas que na época que eu tava realmente começando a me conhecer... O pessoal do emo aí não fica chateado comigo não, hein, cara. Aqui é zoeira. A gente que é dos anos 90, o emo sempre foi pra gente tirar um barato, mas... Você é louco. Os caras fera pra caramba. Cheguei a conhecer alguns aí nos rolês em São Paulo. O pessoal também, muita gente boa. Entendeu? Não, tira a zoeira. Não vai ficar magoado comigo não, seu Zemo do caralho. Mas depois eu comecei a escutar mais músicas, principalmente quando eu comecei a dar mais aula, né? Eu sinto que eu ter dado aula fez eu escutar mais músicas, né? Então, mas eu gosto muito de black music. Puta, aí... Entendeu? Muito de black music, né? Se eu puder dizer que eu tive influências... Cara, eu tive muita influência musicalmente falando, Green Day. Top. Green Day. No black music eu tive mais contato por causa da igreja, né? Sim. Eu vim de igreja batista e lá é na veia, né? Então, Thales Roberto, Eli Soares, né? Tem também, quem mais? Red Hot também. Você gosta mais dessa influência funkeada, né? Eu adoro. Cara, as minhas baterias tocando vem nessa tendência. Eu toquei muito no new metal, mas eu sempre fui mais do funkeado. Sim. Essa coisa da black music mesmo, eu amo o swingueira, cara. Só que, por exemplo, aí você me pergunta, né? Pô, então qual que é a tua banda favorita? Calma que eu já vou perguntar. Segura essa daí. Daqui a pouco eu vou chegar no quiz aí, vou te perguntar isso aí. Vamos lá. Dando sequência aqui. Uma coisa importante. O que você considera hoje, aos 30 anos, suas principais conquistas?
Cara, eu sempre busquei estudar com pessoas que eram referências, né? Depois que eu tive todo esse apoio e esse incentivo desses meus amigos lá de Santos, eu comecei a buscar então, se eles estão falando isso é sério, então eu comecei a querer estudar com uma galera que realmente era a diferença, porque, mano, se é pra fazer, vamos fazer direito então, né? Então, uma das maiores conquistas suas foi conseguir estudar com quem você queria. Exato. Uma das conquistas que eu vejo. Porque, por exemplo, se você perguntar pra mim, então com quem você estudou? Com bateria eu estudei com o Pedro Tinella. Contrabaixo eu estudei com o Max Ebert, que é o chefe dos contrabaixos da USESP. Sabe quem é a USESP? Não. Conheço pouquíssimo sobre isso. É a melhor orquestra da América Latina e a terceira melhor do mundo. Então, com certeza um monstro. Um monstro. E guitarra, eu estudei com o Maico Lopes, mas ele me apresentou o professor dele, que é o Leandro Ramajo. Leandro Ramajo, cara sensacional. Dono de uma produtora chamada LVR, que é dono de uma banda chamada I Feel Good, que é uma banda de eventos e tudo mais que tem no litoral, também fazem evento pra cá. E hoje ele é um dos preletores do Guitar Pool. É um evento sensacional que tem acontecido. A galera da guitarra acompanha, é importante, tá? Ele tem também vários outros projetos também, mas um cara sensacional. Outro monstro. A banda dele no começo era agenciada pelo Charlie Brown Jr. E hoje é o oposto. Charlie Brown Jr., que por muito tempo foi direcionado e agenciado pelo LVR. Entendeu? Então o cara é gigantesco, velho. Monstro. Cara, e você pode estudar com ele. Gigantesco, entendeu? Outras conquistas que você gostaria de relacionar aí? Cara, eu acho que de mais importante na minha vida foi isso. Dos mestres. Porque porque é importante. Sem dúvida nenhuma. Porque, por exemplo, aquele projeto que eu te falei, que depois a gente vai trocar uma ideia, vai falar sobre ele? Só aconteceu por causa disso, cara. Indicação de... Indicação não, currículo. Currículo mesmo. Estudar é muito importante. Cara, mas quando bate o olho no seu currículo ali com quem você estudou, é igual a faculdade que você fez, pra quem vai trabalhar no escritório. Exato. E isso só aconteceu por causa disso, velho. Pelo chancelado lá. Entendeu? E uma das... como eu falei, a primeira escola que eu entreguei currículo foi a Enamos, aqui, né? No Alto Tietê. Mas todas as escolas que eu levei currículos, todas elas, quando eu olhava, já me falavam, tu estudou com tal gente? Tu não sei o que é tal, entendeu? E aí foi nisso. Então, assim, a referência é essa, né? Com quem você estudou. O currículo é riquíssimo, né, velho? Riquíssimo. Não, sem falar que é de vários instrumentos, não é só de um, né? Você não é um multi-instrumentista fera só no contrabaixo. Né? Eu tive a oportunidade de tocar com você, assistir você. O cara come a guitarra, toca muito bem batera. Vi ele regenciando, ele é regenciando que fala? Regência. Não, fazendo a regência. Regindo, é isso? Regendo. Então, regendo ali os seus alunos, né? As meninas lá quase infartando de nervoso, as bichinhas. Verdade. Que monstro. Me ajudou a entender a minha mesa. Então ele manja de tecnologia, manja de produção. Vi ele mixando ao vivo ali, ouvido super aguçado. Entendeu? Opa, aqui tá as frequências médio alto também estranhas. Calma aí, vou arrumar aqui. Já vai direto nas linhas ali. Puxa isso aqui tem que tirar. Isso aqui tem que dar um low pass aqui, um high pass ali. Né? Fera, monstro. Realmente... cavalo, né? À toa que o currículo, né? Faz diferença. E o currículo não conta tudo, né? Isso que é o pior, né? Tem muita coisa que a gente aprende por fora, né? Mas a experiência é isso, né? Tanto que é isso que a gente fala. O currículo ele é importante, mas tem que ter a prática, tem que ter, né? Você tem que bancar aquilo também que você tá no currículo também, né? E eu acho que isso é importante também, tanto que... não é só vender o peixe, é entregar, né? É entregar. E aí é que a gente entra nas mídias, né? Instagram tá aí, ó, uma grande vitrine. Então, vamos dar sequência aqui, senão daqui a pouco a gente fica aqui o dia inteiro. Mensagem para iniciantes.
O que você deixa de mensagem aí pra quem quer seguir o seu exemplo? Cara, não pula etapas. Não pula etapas. Eu acho que respeitar o processo é muito mais importante do que você ficar focando só no objetivo. Só no seu ponto X lá, né? Entendeu? Porque, por exemplo, eu quero fazer o solo da Sweet Child O' Mine. Eu sempre dou esse exemplo. Cara, eu também, como guitarrista que curto rock pra caramba, também sempre quis tocar o solo da Sweet Child O' Mine. Hoje eu sei. Ó, vou aproveitar aí, enquanto a gente tá falando dessa parte aí, vou colocar algumas brincadeiras que a gente fez junto, inclusive a Sweet Child O' Mine. Hoje eu sei, mas teve uma época que eu tive que desistir de aprender a tocar o solo da Sweet Child O' Mine. Por quê? Porque quando eu fui tentar tocar o solo, eu percebi que, cara, eu não tava conseguindo. Chegava num ponto do solo ali que, mano, a mão não ia. A mão simplesmente não ia, faltava técnica, entendeu? Mesmo que eu sentasse, parasse, estudasse, cara, tentando decorar cada notinha ali, né? A mão não ia. O que eu decidi? Cara, eu vou parar. Parei, deixei de lado. Eu acho que eu fiquei uns 2 anos e meio, tá? Uns 2 anos e meio esqueci do solo. Esqueci total. Abandonei. Ao ponto de ter a oportunidade de tocar e eu falar, pô, tu sabe fazer? Pô, faz aí então. Tipo, eu não fazia questão de tocar. Fazia questão de não tocar. Exato. Mas, em contrapartida, tava estudando pra caramba, pegava outros repertórios, tinha vivência, adquiria experiência, né? Até que um dia, entre uma aula vaga que eu tive, eu me dei um tum, pô, vamos ver qual é. Agora, depois de 2 anos e meio. Botei pra tocar, puxei a guitarra, comecei a tocar, e não é que saiu de primeira. Aí você para pra pensar, tá, então o que foi que mudou? Seu conhecimento. Conhecimento, experiência, treino, estudo, técnica, tudo aquilo que eu estudei. Eu falo muito que qualquer instrumento, se você tem um mínimo de noção, é treino, repetição, estudar, aprender, expandir sua cabeça. Tem coisa que é muito assim, rápido, né? Tem coisa que dá pra ser resolvido rápido, não é demorado. Mas tem certas coisas que a gente só consegue ter a habilidade em fazer algo por causa da experiência. Eu concordo quando as pessoas falam, pô, mas idade ou tempo de estudo não quer dizer experiência. Sim. Não quer dizer se eu sou ou não experiente. Sim. Concordo. Mas tem gente que vai se jogar de cabeça em 6 meses e vai adquirir uma experiência que um cara de 20 anos não tem. Exato. Mas tem certos assuntos que precisa de tempo. Isso é importantíssimo. Tipo, maturidade musical. Como se fosse isso. Pra pessoa, logicamente que isso aí vai variar de pessoa pra pessoa. Isso. Eu sinto isso hoje com outras coisas tocando. Então o próprio violão, pra mim, hoje é mais natural tocar do que pouco tempo atrás e eu não tô estudando tanto, né? Eu fiz 1 ano de guitarra com o Estúdio 9, depois não estudei mais. Tô estudando hoje na Enamos, né? Tanto a parte musical geral, quanto o vocal com a Gi. Mas quanto mais eu toco, mais músicas que eram impossíveis pra mim estão saindo, né? É gostoso, é o que você tá falando, né? São músicas que eu ouvia anos atrás, falei, não vou conseguir tocar essas notas tortas aí, entendeu? Dó com mi, não sei o que, com baixo não sei o que, com sétima, nona e vai pra merda, entendeu? E hoje você fala assim, era só isso aqui? Não é tão difícil, os dedos não dão mais nó. Sim. Né? Então, realmente assim, é aquela coisa de, às vezes você nem tava tocando aquela música, não é treino daquela música, mas você tocou outras músicas, expandiu o seu universo. Quando você visitou aquela música, ela ficou fácil. Exato, né? Então, não pular etapas é importante. Então, dica, Pedrão, não pule etapas, não queime largada. Exato. Beleza? Então, agora vamos pro nosso quiz. Primeira pergunta do quiz. Uma música que te marcou. Uma música que me marcou. Cara, eu gosto muito daquela música The Rising Sun, né? Eu gosto demais daquela música. E ela tem algumas versões. Isso. E ela tem algumas versões, né? E até então era uma música que eu achava bem legal e tudo mais.
Até que um colega meu falou e tal dessa música, da versão que eu vou falar agora. E ele falou, pô, tu já ouviu essa versão aqui e tal? Aí ele mostrou, mano, uma banda chamada The House on the Cliff. Cara... Aí mexeu com você. Nossa! Ô música... Arranjo demais, velho. Mano, pra você ter uma noção, músico é muito crítico, né? Com todo mundo. Cara, eu não mudaria nada desse arranjo. Nada. É quando os caras acertam na veia, né? Nem batera, nem guitarra, nada, velho. Nada. Os caras... Mano, música muito top, velho. Muito top. Legal. Então, e The Rise and forma... Sun da versão de... The House on the Cliff. The House on the Cliff. Isso, né? E é uma música que aí você pergunta, por que ela marcou não sei o que e tal. Cara, o guitarrista, eu vejo que assim, eu sempre tive uma opinião de que a guitarra, ela não é só um coadjuvante, mas às vezes ela é. Então ela é o quê? Ela é híbrida, ela é meio camaleão. Ela vai ali mediante a necessidade. De repente rouba a cena, de repente faz um preenchimento. Isso, e eu senti isso na guitarra, velho. Era um período que eu tava tipo, mano, a guitarra tava sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E aí foi o primeiro arranjo de uma música que eu já conhecia, que mostrava esse lance de tipo, não, agora ela tá mais de boa, mas você percebe que ela tá ali. Mas na hora que tinha que vir o solo veio, mas também não foi um solo só de fritação, sabe? Eu pago um pau pro Slash por causa disso. Ele entende a música. Exato, entendeu? Então foi uma música que, cara, que você fala, e um solo marcante. Cara, o solo desse cara da The House on the Cliff. Na The Rising Sun. Maluco! Beleza. Aquela parte de referência que eu perguntei primeiro, normalmente vai estar linkado com o que a pessoa faz. No caso seu, por causa musical. Mas agora vamos afinar a pergunta. Suas referências musicais, você falou de estilo. Agora vamos falar de artistas. Músicas, bandas, músicos, bandas, né? O que você tem de referência? Cara, eu não tenho muita referência banda artista. Mas se você me falar de músico, né? Quem é o músico que é a sua referência? Tipo um Matheus Assato da vida. Mano, com certeza. Satriani. Com certeza Matheus Assato, com certeza, né? É ele lá fora representando a gente total, lindamente, velho. Total, monstro. Entendeu? Cara, Cacau Santos. Pô, outro cavalo. Cacau Santos, eu fiz aula com ele, mano. Você chegou a estudar com ele? Cheguei a estudar com ele. Fera demais, hein, mano? Eu fiz o curso dele, né? O Groove Vision, né? Cacau Santos. Tem um guitarrista que a galera da música conhece e tal, mas eu acredito que como guitarrista, talvez ele não seja tão conhecido, mas ele é um professor excelente que trabalha na Universidade do Áudio lá em BH, que é o César Santos. O César Santos. Cara, o César Santos é um guitarrista genial. Também te inspira. Também é referência. Pô, demais. Os solos dele é inteligente, sabe? Aquela parada da conversa que a gente tava tendo aqui do lance dos modos, não sei o que e tal. Mano, ele é um cara que sabe usar os modos com inteligência e faz sentido. Que é o mais importante, é o feeling, né, do negócio. Tem que carregar o feeling da música, né? Cara, toca demais. E eu fiz aula com ele, e eu fiz a aula justamente sobre os modos, né, com ele. Mano, sensacional. Ele também dá aula de harmonia. Ele não tem o que falar, velho. Olha, do Pedro Músico, eu tô tirando conclusões que ele é um Pedro acadêmico. Monstro, estudou tudo com tudo que pôde e tá indo pra estudar mais. Na moral, referente àquela pergunta que você falou, de um conselho que dá pra galera que tá começando, mano, estuda muito, velho. Estuda muito. Não pular etapas e não fica só, tipo, achar que uma pessoa vai te dar a resposta de tudo. Não. Cara, ninguém tem a resposta de tudo. Não. Até porque você vai ter que achar o seu. Quando eu estudei com o Estoja 9 um ano, uma das coisas que ele falava pra mim, por mais que você tente tirar o solo igual, nunca vai ser igual. Nunca vai. Porque você vai ter sua pegada. Às vezes você atrasa, às vezes você adianta, às vezes você mete um swing que o cara não tem, às vezes você não tem o swing que o cara tem. Exato. Vai ter. E eu isso pra mim soou tão natural porque eu sou batera.
E o batera muda o estilo da banda. Isso, total. Quem já trocou de batera, banda que já trocou de batera, percebe que a banda muda de pegada. Muda tudo. Né? Vide, por exemplo, os mais recentes aí que tem tantas comparações do próprio Eloy no Slipknot. Quando você compara ele com o Joy, com outros caras lá, você percebe que é outra banda. Mesmo sendo um monte de caras e só mudou o batera, né? Embora mudou outros caras também. Mas assim, o batera muda o estilo da banda, a pegada da banda, né? E o Eloy é um monstro sagrado brasileiro como o Matheus Assato. Outro lá representando. Cacau e outros caras feras que realmente dão orgulho de ser brasileiro, né, velho? E com certeza Juninho Afran, velho. Esse já é mais antigo, né? Esse já é adiante desses caras, né? Esse aí já é escola lá pra trás. Exato. Já é de muitos anos. Juninho Afran, velho. Juninho Afran tá... Referência total, né? Não só no gospel, como em outras coisas. E outras coisas, total. Solo inteligentíssimo, né? Lógico, eu falei muito aqui do universo guitarra, né? Porque foi uma coisa que eu estudei por muito tempo, bastante. Né? Mas batera mesmo, por exemplo, a Alexandra Poussin, né? O próprio Tinelo, já acompanhava ele, já conhecia ele há um tempo mesmo, antes mesmo de trabalhar na escola dele. Então, antes mesmo de fazer aula com ele também. Boa referência. Mano, demais, né? E ele tá voando, entendeu? Então, tem vários, velho. Tem vários. Tá. Agora, recomendação. Um artista ou banda que você recomenda pra galera aí? Prestar atenção, assistir, ou se ele conhece pouco, conhecer mais. Cara, Panic! At the Disco. Como? Panic! At the Disco. É uma banda que... Pânico? Panic! É o Panic? É o Panic! At the Disco. At Disco. É. Caramba, eu nunca ouvi falar disso não. Você é um dos caras que vai parar pra ouvir isso aí. Vai pesquisar. Cantor... Mano. Ele é um cantor? Não, então, hoje é, mas eles começaram como banda. Certo. Né? Eles começaram como banda. Hoje o Panic! At the Disco, ele é só o cantor, né? Mas eles começaram como banda. A banda também já era sensacional, velho. Né? A primeira música que eu escutei... Pelo nome deve ser Black Music ou alguma coisa assim. Não. Eles começaram como uma banda de rock. E hoje tá um pouco híbrido aí, tá meio pop. Certo. Né? Mas é total rock, velho. É mesmo? Rock, cara, opa. Vou ouvir, uma música deles de referência, que foi a primeira que eu escutei, foi The Ballad of Mona Lisa. Né? Mano, sensacional. E o cantor, mano, canta muito, batera toca muito, guitarrista toca muito, baixista toca muito. Mano, banda... Puta, vou ouvir. E eles fizeram um show que eles fizeram a versão original da Bohemian Rhapsody. Chupinharam original mesmo. Original. E cara, eu sempre falo isso pros meus alunos, de tipo, mano, antigamente a gente tinha umas músicas tão top, mas tão top, que pra época, você ouve hoje com o equipamento que tinha na época, não sei o que, você pode achar ela sem graça. Por exemplo, aí eu mostro um pouquinho da música pros alunos, aí eles, agora escuta isso aqui. Mesmo arranjo, só que com a tecnologia atual. Sim. Aí o cara ficou... Caramba! Porque, mano, muito top. Mudou bastante, né? Captação. Então tá aí, uma banda que então eu indico... é uma banda antiga. Antiga, entre aspas, mais ou menos. O pessoal é jovem, é novo, mas assim, não vou dizer que ela é antiga, tipo... É dos anos 2000 pra frente. É 2000 pra frente. 2000 pra frente. Pra gente que é velho, isso é banda de moleque. Entendeu? Isso. Né? Então, assim, a Panic! At the Disco é uma banda muito legal. Então, recomendação aí, ó. Pedrovski. Beleza, mano. Vamos lá, pega aí o tablet agora. Teve gente aí que vai mandar depois, né? Mas pega o suportezinho. Olha o suporte de gatinho da minha filha aqui. Tem aqui umas participações externas, igual você participou com o David. Eu pedi pro pessoal mandar pra mim, né? Espero que você não tenha tido spoilers. Não. Então, beleza. Então, vamos pegar aqui na ordem de quem mandou. Tá? Deixa eu só achar a parada aqui. Arquivos. Vamos lá. Então, vamos começar por esse áudio aqui, que eu acho que foi o primeiro que eu recebi. O volume tá bom? Tá bom. Salve Pedro, Pierre aqui.
né? Estou mandando esse áudio e não um vídeo porque eu estou viajando bonito enquanto você tá aí trabalhando, dando entrevista, sendo famoso. Cara, eu queria que você contasse sobre a primeira semana que a gente se conheceu, que você quase me cegou. Vixe, deve ter sido bom. Surgiu uma amizade maravilhosa após uma quase cegueira. Cara! Ai. Mano, foi muito engraçado, porque sabe quando aquela pessoa, que tu conhece uma pessoa, que as piadas são a mesma, a vibe é a mesma, a energia é a mesma. Sinergia total. Parece que vocês são irmãos gêmeos, só que de famílias diferentes. Tem uns parceiros. É esse cara, velho. Ele é somente meu melhor amigo. Sou padrinho de casamento dele. Pierre, forte abraço, mano. Valeu por mandar aí o material. E... cara, foi engraçado, porque no dia que a gente se conheceu, foi isso que a gente sentiu, né? E foi tão louco isso daí que logo a gente já começou a se zoar e tal. E a gente do nada começou a tacar uns bagulho um no outro. Tipo quinta série total. Quinta série total, velho. Mano. E a gente não sabia que ele era alérgico a uma cacetada de coisa, velho. É mesmo? É, puta, porque ele logo depois ele fez um teste lá que ele descobriu que ele era alérgico a um monte de coisa. E aí eu peguei, sei lá, nessa de brincadeira de ficar atacando os negócios, mano, eu tinha o quê? Eu tinha 20 anos de idade, molecão. Aí eu catei uma tampinha, que era uma tampinha de WD, velho. Tava vazio e tudo mais, catei só a tampinha e taquei nele, só que a tampinha catou no olho. Mano, o olho dele inchou, velho. Vixe, cara, o olho dele inchou, ele teve que sair de lá pro hospital. Eu assumi as aulas dele no dia. Ah, ele era professor também. Ele era professor, a gente se conheceu numa escola. E, mano, e foi assim que a gente se conheceu. Você ainda roubou as aulas do cara, né? Valeu, mano. Bom, vamos ver aqui. Tem um parceiro aqui que ele mandou enquanto eu tava lá pegando os arquivos. Você mandou agora há pouco. Tá? Então, não sei o que ele falou. Vamos ver agora. Fala, Pedrão, beleza? Um abraço a todos aí. Cara, eu queria agradecer primeiramente ao Pedrão, porque é um cara que sempre acreditou nos meus projetos, qualquer eles que sejam. Ele com a Patrícia sempre me apoiaram aí e sempre a gente já tá pensando no próximo. Então, sempre projeto musical que a gente tá fazendo. Vamos junto, tamo junto, sempre. E eu tenho uma dúvida aqui pra falar pra ele. Pedrão, qual que é o seu próximo projeto? Fala aí pra gente. Ixi, é o que a gente colocou na parede agora, isso aí que você quer manter segredo, hein? Mano, esse daí é meu cunhado, velho. O Rafa, forte abraço, Rafa. Gente boa pra caramba também. E com certeza, pode ter certeza que qualquer projeto, qualquer ideia que ele quiser fazer, mano, conta comigo de verdade. Inclusive, o evento lá da Enamus, né? Foi lá no restaurante. Esse aqui é o que eu conheci lá. Isso. Tá. Como ele falou, mandou o vídeo agora, eu já peguei, já trouxe. Lá na OP, cara, gente né? boa. Gente boa. Da OP, a pizzaria Hot Search, lá, ela é em Poá, ele né? que abriu espaço lá pra gente. Isso, exatamente, né? Gente boa. E assim, da mesma forma que ele, como ele comentou, que eu sempre quis apoiar os projetos dele, ele também foi na minha loucura, velho, porque quando eu subi lá e conheci aquele espaço, eu falei pra ele, mano, bora montar uma casa de show aqui, velho, fazer uns shows aqui. Mesmo. E aí ele, pô, bora. E aí ele começou a pirar na ideia, inventar e puxar um monte de possibilidades. E eu, mano, vambora. Desenrola isso aí. Entendeu? Então, tipo, mano, então da mesma forma que ele se sentiu apoiado, eu também me senti apoiado com ele topar essa loucura toda aí. E ficou legal pra caramba. Ficou legal lá, né, velho? Aí, qual que foi a pergunta mesmo dele? Próximo projeto. O próximo projeto. Verdade. Cara, essa pergunta eu vou ter que responder daqui só um tempinho, né? Só o ano que vem. É segredo, não é pra ninguém secar. Eu penso muito sobre isso. O povo manda as energias, meu pessoal seca. É melhor não falar mesmo. Deixa pra saber quando já aconteceu. Mas logo vamos ter aí, né? Alguma coisa sobre isso. Mas tem projetos futuros, né? Eu gostaria muito, eu posso até comentar isso aqui também, eu gostaria muito de tentar fazer um show emo, velho. Queria fazer um show de rock. Show emo, caralho.
Quer fazer na Nop, a gente organiza isso aí, filho. Não vai no show emo, vamos fazer um de rock depois, pô. A gente faz um de rock de verdade e um de emo. Olha! Né? Porque a minha vontade... organiza, mano. Tem uma galerinha aí daqui. A minha vontade era de fazer uns eventos assim. A gente faz as captações, faz uns bagulho muito foda lá. Dá pra fazer uns bagulho muito louco. Uma boa, né? Bora fazer as parcerias lá, mano. Demorou. A ideia é desenrolar isso aí. Show. Bom, agora eu imagino que essa pessoa mandou 2 vídeos. Eu não tive tempo de assisti-los, então vou assistir com você. Então, eu imagino que seja uma das pessoas mais importantes hoje, né? Oi, pessoal. Oi, Léo. Oi, meu amor. Bom, eu sou a Patrícia, sou noiva do Pedro. Eu e ele estamos juntos há 2 anos. E eu queria dizer que ele é um homem incrível. Ele ama o que ele faz, eu amo ouvir sobre os sonhos que ele tem. E, meu amor, eu quero que você conte comigo sempre. Vou estar aqui para te ajudar a alcançar esses sonhos. E, bom, nós temos muito em comum. Sempre gostamos de conversar sobre música, sobre arte, sobre animes, sobre filmes, sobre séries. E muitas das vezes a gente se pega conversando sobre música, você me conta histórias da música que me fazem entender por que existem coisas e regras que a gente às vezes aprende de uma forma chata e depois isso fica gravado na minha mente e isso é muito legal, porque dá pra perceber que você ama o que você faz, sabe? Eu gosto muito disso e queria que você contasse da sua história agora, né? Conta pro pessoal como que a música entrou na sua vida. É uma pergunta que eu já fiz pra você e eu gostei muito de ouvir a resposta. Da época da Marinha, da época do Instituto Pão de Açúcar e porque você escolheu aquele instrumento musical. E é isso, meu amor. Te amo muito. Um beijo. Bom, Pedro, acho que uma boa parte do que ela quis que eu contasse, a gente contou até com mais detalhes. Afinal de contas, também vai ficar meio longo isso aqui. Uhum. Mas ela perguntou uma coisa que eu não ouvi, pelo menos eu não lembro de você ter falado. Eu não sei de qual instrumento ela falou, se é o do próprio contrabaixo. É do contrabaixo. Então, por que o contrabaixo? Como o contrabaixo entra na sua vida? Cara, como eu já tinha dito da questão do IGPA, né? Uhum. Mas o engraçado é que quando eu fui pro IGPA, por causa do Jeff, que é cellista, ele me influenciou e eu queria aprender violoncelo. Só que quando eu cheguei na turma no primeiro dia, tinham 8 violoncelos, mas já tinham 10 pessoas pra revezar, né? Daí você não quis revezar. E aí eu fiquei olhando, já era músico, já tocava e tudo mais, né? Pô, a gente quer tocar. Não quer ficar assistindo. Exato. E aí eu olhei pro violoncelo, olhei pro contrabaixo, tinha 8 contrabaixos, mas só tinha 3 pessoas no contrabaixo. Sobrando 5 contrabaixos. Entendeu? E aí eu fiquei nessa, né? Tipo, mano, quero revezar não, quero tocar. Eu vou tocar um bagulho que é só eu. Aí eu fui pro contrabaixo, aí até o professor virou pra mim e falou, não, mas conforme vai passando o tempo e tal, algumas pessoas vão saindo e tal, então vai abrir vaga. Vai sobrar aí você cello, muda, né? Aí você muda. Você mudou? Nem eu. Você se apaixonou. Cara, me apaixonei, velho. Me apaixonei. Pelos graves do contrabaixo. E aí foi aí que eu me formei, velho. E fui os 2 anos, entrei na orquestra e continuei. Depois eu fui pro Municipal de São Paulo, estudei lá, né? Conheci também o Max e aí fui estudando. E aí foi isso. Então foi assim que tudo aconteceu e foi assim que o baixo entrou na minha vida. Então, esse é o instrumento que você mais gosta hoje? Cara, essa pergunta é difícil. Porque a gente gosta de tudo. Eu também. Cara, hoje eu não sei te responder. Bateria pra mim é mais nativo. Se eu te falar... Mas se eu falar que eu gosto mais de bateria do que de guitarra, ou até agora de cantar, que eu comecei a... Mentira, não sei, eu não consigo responder. Cara, eu não consigo responder também. Eu não tenho um instrumento favorito. De verdade. Você só quer tá tocando. Eu gosto de tocar. Estudando ali com o Johnny, eu falo pros meninos, eu falo, vê o que vocês querem fazer, o que sobrar, eu faço. Cara, eu não tenho instrumento favorito. Mas eu tenho os instrumentos que eu mais me dediquei, né? São 3, que é a bateria, a guitarra e o baixo, né?
São os 3 instrumentos o que Power eu Trio. São... E baixo elétrico. O baixo elétrico acho que eu vi só fazendo umas gracinhas ali, um sonzinho mais simples. O baixo elétrico, na verdade, pra esse âmbito banda, foi o primeiro que eu estudei, né? Foi o primeiro, Você assim... também estudou o baixo elétrico? Estudei. Cara, porque, na verdade... Você não estudou, né, cara? Cara, é muito tempo você na só música, não estudou né? direito, medicina, cara. É bem isso, né? Então... Oi, meu amor, um beijo. Mas ela fez uma pergunta ali, ela pontuou uma coisa muito legal, né? Que eu acho que é legal falar também, que ela falou da questão da Marinha, né? Da mesma forma que teve essa questão do GPA, de como eu entrei no contrabaixo e tudo mais, eu tenho o estudo e a formação em contrabaixo por causa da Marinha. Por quê? No período do serviço militar, a gente acaba se excluindo de tudo, porque é um serviço que pede que você seja exclusivo, certo? E aí eu passei pelo ano obrigatório e tudo mais, e aí depois no segundo ano, quando eu pedi pra dar segmento, porque poderia renovar por 8 anos, né? E renova todo ano. Eu pedi pra renovar e eu tinha a opção de escolher em qual quartel eu ia ficar na época. E aí eu escolhi pra ir pra um quartel novo que abriu lá no litoral, o grupamento. Na época era só um núcleo, hoje é um quartel mesmo. E lá eu conheci uma galera muito legal, muito gente boa, inclusive meu próprio comandante. E foi por causa dele, e inclusive que hoje ele já não tá mais com a gente, né? Foi por causa dele que eu consegui estudar no Conservatório Municipal de São Paulo. Porque pensa num cara que poderia ter todos os motivos pra impedir de eu correr atrás e tudo mais. Mas foi o primeiro que falou, Pedrão, vai. Seu comandante no quartel. Foi, né? Quando apareceu a oportunidade, porque por causa do serviço militar, eu também tive que sair do instituto. Sim. E aí, depois de um ano, a professora me convidou pra voltar, porque eu poderia me permanecer até os 23 lá, né? E aí que eu fui conversar com ele, aí ele falou, não, beleza, fechou. Aí logo em seguida eu podia voltar pro Municipal de São Paulo. Aí ele falou, tá, vamos fazer o seguinte, vamos mexer aqui na sua agenda, vamos mudar você de setor, você vai ficar no meu setor. E agora você vai fazer o seguinte, você vai poder sair cedo no dia que você tiver aqui pra São Paulo e no dia que você tiver ensaio, apresentação e tudo mais. Só que aí, em contrapartida, nem tudo é de graça também. Você vai chegar mais cedo tal dia e vai ficar até tal horário pra você compensar isso de outras maneiras, entendeu? Só que, cara, beleza, até aí são coisas que profissionalmente são lógicas. Só que ele fez muito mais do que isso, velho. Ao ponto de que teve uma vez que era final do mês, eu não tinha o dinheiro pra subir, né? E fazer a aula particular com o Max, por exemplo. E logo em seguida eu ia ter também o conservatório. E aí eu tava lá e tal, não tinha ido embora, não tinha saído cedo. Ele passou por mim ali. Ô, Stever, você não tinha que estar em São Paulo? Aí eu falei, não, é final do mês e tal, tô meio sem grana e tal, mas tudo bem, depois eu reponho. Então ele falou, não, você vai. Ele me deu o dinheiro da passagem, ele me deu o dinheiro da aula particular, e ele ainda virou pra mim, você tem dinheiro pra comer? Ó, me deu dinheiro pra comer, e ainda pediu pro sargento pegar a viatura e me levar na rodoviária. Entendeu? Então assim, e todo mundo dali entendia e agia da mesma forma. Não ficava com ciúmes, não ficava enchendo o saco, não denunciando nada. Não, entendeu? Então assim, cara, eu ganhei uma família lá dentro. Que da hora, velho. Que da hora, hein? Como é que é o nome do comandante? Comandante Couto, Augusto Couto. Onde estiver, receba essa vibe aqui, essa vibração boa. Cara, e esse agradecimento sincero, ó. A carinha do bichinho. Então assim... Pessoas especiais mesmo. Foi uma pessoa que, cara... um dos momentos da minha vida que eu poderia ter me afastado da música. Mas que foi um que falou, não, tu não vai não. Tu vai estudar, então tu vai estudar. Você tem um chamado, filhão. Vai pra cima. Entendeu? Então, assim, esse é um pouquinho da minha história. Da hora, vou deixar você respirar um pouquinho.
Pedro, cara, foi um prazer enorme te receber aqui. Conhecer um pouco mais da sua história. Um pouquinho das camadas do Pedro. Pedro, às vezes você tá ali, ele é serião. Fui trabalhar com ele. A primeira vez que eu fui fazer o evento com ele lá da festa junina, o cara sério, quase não olha na cara de ninguém. Né? Você olha assim, ele meio carrancudo. Mas logo eu me liguei que era o jeitão dele trabalhar, porque justamente por ser gestor de pessoas, eu trabalhei com vários tipos de perfis, né? E logo eu li o seu, falei, aqueles caras que tem hiperfoco e tal, né? Que tá ali querendo fazer um negócio acontecer com perfeição. E já no segundo, você já começou a me delegar coisas, assim, já passou assim, não, beleza, esse cara não é tão cabaço assim, vou deixar ele fazer os bagulho, entendeu? Eu me senti feliz, comentei isso com o Johnny, cheguei a comentar isso com o Johnny, a gente saiu sexta-feira depois da reunião de professores, que você não foi, sexta-feira. Eu passei mal, velho. Então eu falei, cadê o Pedro? Ficou todo mundo, cadê o Pedro? Eu falei, não sei, aí a gente foi pra... Eu estava lá, aluno, parceiro da escola, a escola é minha parceira, você é louco, a Renan Musé, o David, os caras ali, os professores são incríveis. E a gente foi pro rolê, eu comentei com ele. Falei do perfil, né? A gente comentou, tá conversando assim no geral. E eu falei, o Pedro é o cara que é fácil de entender. Não é difícil. Até porque eu já fui muito assim, eu já fui muito carrancudão. E aí a vida me bateu tanto que eu entendi que você às vezes sorrir um pouco mais, se esforçar, ser um pouco mais sociável é um negócio que te traz mais resultados ainda. Porque às vezes o sinônimo de profissional pra gente, quando a gente é jovem, porque eu fui diretor no Saboia com 30 anos. Eu cheguei no tal do auge que as pessoas acreditam e tal. Fui diretor de RH no Hospital Saboia. E eu era meio carrancudo nessa época. Porque era sinônimo de profissionalismo pra mim. E eu tive que perder meu cargo, tomar né? E várias coisas que aconteceram na minha vida pra entender que quando você entende que pessoas fazem parte do processo, que você trazer as pessoas, literalmente convencer as pessoas a estarem com você e você demonstrar carinho e atenção, tem muito mais peso e muito mais resultado a médio e longo prazo do que aquele curto prazo que o sério, que o formal te traz. E eu falei isso pra ele, falei tanto que no segundo encontro você já era outra pessoa. Você já não, você põe pra gravar, põe aqui, olha, passa os cabos lá e tal. Confiando um pouco mais, porque aí você pôde ver que, opa, esse cara aqui não... Ele não vai arrastar meu negócio, ele não vai aqui me ferrar, esse cara aqui. Esse cara de barba branca aí, ele não vai me ferrar. E eu fiquei muito feliz, porque justamente assim, uma pessoa no seu perfil, quando demonstra confiança, porque confia mesmo. Então eu fiquei muito feliz, ali você já tava me ganhando. Falei, o cara realmente assim, não é aquela... É perfil. Então assim, foi muito legal. Essa experiência desses 2 dias que a gente tocou, além do aquele evento que a gente fez em Poá, que também foi legal. Sim, também foi legal pra caramba. Como é que chama ali o negócio ali? Foi no Clube Poaense. Clube Poaense. A gente fez um sonzinho lá pela escola, né? Eu participei de uma música só e saí correndo pro casamento do meu parceiro lá, o Diguinho. Mas foi muito legal, desde a organização até a gente tocar, foi super divertido. Né? Acho que o pessoal gostou, né? Aquele dia foi embora, não vi nada, né? Foi legal, pô. O pessoal gostou, encheu bastante. As bandas que tocaram lá também foram bem legais. Foi legal. Pedrão, prazer te conhecer um pouco mais, entender um pouco mais a sua história envolvente, com pessoas magníficas, né? Inclusive esse último comandante aí, né? Que já nos deixou, mas com certeza deixou um legado e marcas em pessoas como você, com certeza deve ter feito diferença em outras pessoas. E, só parabenizar você pelo cara monstro, estudioso, monstro que você é. E, tipo, você tá com 30 anos, cara, você tá no começo da parada ainda. Você entendeu? Com certeza, daqui a um ano, se Deus quiser, a gente nos reunir, vai ter esse novo projeto e outras experiências que a gente vai ter junto, se Deus abençoar, vamos fazer, cara. Vamos fazer uns collabzinhos, fazer umas brincadeiras, vamos evoluir na escola, é a minha proposta pra escola esse ano aqui. Eu vou sentar com o David qualquer dia para fazer umas propostas, e acredito que depois vai rebater em todos vocês, professores, pra gente trazer coisas boas pra escola, pros alunos, pro Cola Lá em Casa, fazer uns negócios legais, porque tem muita gente foda ali e você é um dos mais. Com certeza. Irmãozão, mais uma vez, brigadão, seja bem-vindo ao Cola Lá em Casa, estamos perto. Quando quiser tomar uma aí, um café, porque eu não bebo não, viu, filho? Aqui, é raridade eu tomar uma cervejinha, mas quiser tomar, a gente toma um café, traz a sua noiva pra gente conhecer. Com certeza. Tamo junto, mano. Tamo junto, cara. Valeu, obrigado pelo convite. Prazer participar do Cola Lá em Casa. E também, cara, no que precisar, você comentou comigo que você tem seus projetos e tudo mais, eu gosto bastante. Músico é isso, né?
música quer tá tocando, então... Quer tocar. Que precisar também, mano, pode contar. Tamo junto. Rapaziada, cola lá em casa.